Bora, vamos? Hello, senhoras e senhores, moças e moçoilos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Fala, meu mano Gustavo, tudo bem? Tudo bom? Você está bem? Mais um mês. Mais um mês. Mais um mês. Fala uma música para esse episódio. Agosto? Pô, não sei músicas de agosto. Aquela música de espera. Pode crer. Vamos deixar isso pro nosso convidado. Enfim, senhoras e senhores, antes de mais nada, pausa esse vídeo, compartilhe esse vídeo, curta a gente e siga a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, conecte com a gente, compartilhe o nosso trabalho, isso é muito importante para a nossa missão, que é o Bora Conscientizar. Antes da gente começar e apresentar o nosso convidado, vamos aos nossos patrocinadores e apoiadores. Então vamos aos nossos parceiros, iniciando pela Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. Você sabia que as inscrições para a próxima turma do curso de Contra-Engenharia Social Hacker Ranger já estão abertas? Esse curso foi feito especialmente para você que quer aprender tudo sobre engenharia social ética para incrementar práticas de cyber aí na sua empresa. Acesse o link que a gente vai disponibilizar aqui na descrição desse episódio e é claro que você, ouvinte do TechSec Podcast, tem desconto também disponível aqui na descrição desse episódio. É isso, obrigado Hacker Rangers e vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. Vamos agora para a Apura. A Apura Cyber Intelligence é uma empresa da vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação de mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a participação da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura. Boa. E vamos agora para o nosso parceirão G2 Brindes Personalizados para você, pessoa física, pessoa jurídica que quer eternizar memórias, eternizar lembranças com brindes personalizados para sua empresa, para o seu churrasco, para o teu evento, qualquer que seja. Não se esqueça de contatar a G2 Brindes Personalizados, links na descrição. E uma novidade super especial, a gente dá as boas-vindas também para Purple Bird. Se você já se perguntou, estou sob ataque, algum dado ou informação sensível foi roubado, ainda estou em risco? A Purple Bird Security tem a resposta certa para você. A Purple Bird Security é uma consultoria especializada em resposta a incidentes, forense digital, investigação cibernética com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm como missão um atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno e médio porte e startups, democratizando a cibersegurança no Brasil e fortalecendo a postura de cyber e resiliência cibernética dessas empresas. Mais informações aqui na descrição desse episódio. A gente agradece e dá as boas-vindas à Purple Bird por acreditar no TechSec e levantar a bandeira de conscientização para esse Brasilzão. Valeu, Purple! É isso aí. Agora ele, que vocês já sabem quem é, mas como um convidado, como um TechSecker, a partir de hoje, ele merece uma apresentação aqui digna de um TechSecker. Ele com sólida carreira, com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia e segurança da informação, liderando o time de projetos de segurança, governança de tecnologia e infraestrutura, suporte Service Desk, empresas de segmento como petróleo de gás, identificação e certificação digital, entre diversas outras. Nosso convidado tem grande experiência como CISO em empresas multinacionais, atuando como representante de companhias no âmbito global, com facilidade em compreender as necessidades do negócio e transmitir com clareza para as camadas táticas e operacionais. Senhoras e senhores, muito barulho e palmas aonde você estiver para o nosso convidado Luiz Pinto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? bom e por aí? Aqui tudo ótimo. Prazer estar com vocês aqui. Prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês esse momento e tendo a oportunidade de compartilhar experiências, conhecimento e aprender também, né? Eu acho que essa troca é muito rica. Sim. A gente sempre aprende alguma coisa. Isso é fato. Obrigado, meu amigo. Você que está assistindo, feche os olhos e ouça essa voz. Boa noite, galera. Ouça a sensação dessa voz. Luiz, muito obrigado mais uma vez, meu velho. Brincadeiras à parte, a gente sempre começa o episódio do TechSec com o presente do TechSec. Então, por favor, Ô, rapaz.
Presente Mochilinha da Pura. Muito Mochilinha da obrigado. Pura, a sacola misteriosa do TechSec Podcast, Essa cola aqui é sucesso. com hein? a mais querida aí dentro. Legal, muito obrigado. Obrigado, TechSec. Obrigado, Apura. Sucesso. Hacker Rangers, enfim, tá tudo aí. Hacker Rangers. Purple, enfim. Ô Luiz, cara, você sabia que a gente tem o mesmo sobrenome? Sério? É. Será que você é meu tio, cara? Pela idade, sim, né? Talvez só não possa ser avô ainda. É. Mas Mas o legal. mesmo sobrenome Pinto, legal, velho. Legal, isso Legal. é... Muito bom, muito bom. Já temos a primeira sinergia, né? Exatamente. De muitas A muitas gente- outras legal. que Eu surgiram. vou deixar aqui só em função da imagem. Show Tá de aqui. bola. Obrigado, Luiz. A gente tem uma conexão já vindo de África, galera. Falaremos isso mais na frente, talvez. Luiz, temos aqui o nosso momento Fun Fact. E aí a gente entra nos assuntos de CISO, etc e tal, Perfeito. mais corporate. Então eu vou chamar a trilha Momento Fun Fact, beleza? Vamos Momento Fun Fact com Luiz Pinto. Tan, tarararam, tan, tan. Rapaz, pro Fun Fact de hoje eu trouxe esse cara, né? Que é o Shrek. Vocês vão entender o porquê e faz todo sentido. Ele fica na minha mesa de trabalho, né? Porque eu faço uma analogia né, com o filme, na verdade, né? E com a nossa área de trabalho. O Shrek, no começo do filme, né? Quem assistiu aí o filme, sabe que ele era temido, né? Ele era temido por todos, era o ogro que arrancava as cabeças, né? Matava as pessoas, enfim. E eu olho isso fazendo um retrospecto, né? Da tecnologia, da área de segurança lá atrás, era mais ou menos um Shrek, né? Ou seja, ninguém queria falar com tecnologia, ninguém queria falar com a área de segurança era vista como um muro, a área que só bota dificuldade, que não agrega para o negócio, só traz despesa, essa coisa de segurança é uma coisa que ninguém entende, né? E esses caras falam uma linguagem que não conecta com o negócio. Só que assim como no filme, com o passar do tempo, eu acho que as coisas evoluíram e o negócio também começou a perceber, né, que é possível agregar valor ao negócio e esse monstrinho não é tão feio como parecia inicialmente. Então no filme, com o desenrolar, o Shrek ele acaba mostrando suas habilidades, né, a sua bondade, apesar do seu aspecto não ser muito agradável aos olhos, ele acaba sendo bem visto e as pessoas veem que ele tem um bom coração. Carisma. E o carisma, essa possibilidade de interagir e fazer o bem. Assim, a área de tecnologia, a área de segurança veio se desenvolvendo e mudando essa perspectiva que vinha da área de negócio, né, que tudo era difícil, que só bota problema, área de segurança. E hoje eu acho que mudou, esse jogo virou. Né? Eu acho que hoje é muito mais fácil o negócio enxergar a segurança e a área de tecnologia como habilitadoras, como ponte para fazer o negócio ser mais ágil, ser mais competitivo, né? E a segurança vem agregando isso muito hoje em dia. Então, eu acho que, fazendo uma analogia aqui com o Fun Fact, a coisa lá atrás era feinha Que e bacana. todo mundo tinha medo, né? E hoje, eu acho que as pessoas já viram também que tecnologia e segurança podem caminhar juntas para agregar valor para o negócio. Pra vocês verem que no começo do episódio eu falei que vocês não iam se arrepender e que ia valer a pena. Cara, parabéns pela analogia, eu acho que casa muito com o TechSec, né? Sim. O Bora Conscientizar, ele tem que ser bem descomplicado. E aí você traz uma analogia bem legal aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão ver o Shrek e vão lembrar de Cyber e TI. E nós não moramos mais no lago. Isso é É verdade. um grande ponto. Parabéns, meu velho, pela analogia. Adorei o Fun Fact. Legal. Muito bom. Vamos começar então, mestre? Vamos lá. Do começo. No começo, Fala um pouco mais pra gente. Quem é o Luiz? Quem foi o Luiz antes de acessar esse universo, esse mundão da cibersegurança, antes de ser um CISO referência, um CISO de sucesso, onde tudo começou? Rapaz, dá para fazer até um filme da minha história, né? Porque tudo começou lá no meado de 1993, 92, por aí. Eu, um menino vindo da escola, né? Muito curioso, sempre gostei de tecnologia, eletrônica, né? Na época era moda fazer curso de eletrônica, na minha época. E eu vindo do colégio, dentro de um ônibus, sempre estudei em colégio público, isso é importante dizer, e faço aqui a ressalva, colégio público tem qualidade, tem bons professores, tem bons formadores de caráter, né? E o que faz você ser um bom profissional não é a escola pública ou a particular, é o teu esforço, é a tua dedicação, é o tempo que você dedica e você investe para você ser alguém na vida. Isso Muito independe
de colégio, ser público ou particular. Voltando do colégio, dentro de um ônibus, né, eu encontro um cara que eu nunca vi na minha vida, nunca tinha visto até então, com uma caixa de disquete na mão, né? Eu já tinha feito alguns cursinhos de Basic, COBOL, mas com aqueles disquete ainda de 5 1/4, gigante, aquele bolachão. E eu cutuquei o cara e falei, isso é uma caixa de disquete? O cara falou, é. Ele falou, você gosta de tecnologia? Eu falei, gosto. Ele falou, cara, então me liga. Assim, dentro do ônibus. Tirou um cartão, me deu. No ônibus? No ônibus. Eu desci do ônibus, fui pra casa, ele falou, cara, tô precisando de um assistente. Dentro do ônibus ele falou, ó, se quiser me liga, eu tô precisando de um assistente, só não posso pagar salário. Eu com 15, 16 anos, trabalhei com esse cara em troca de conhecimento. Eu lembro o nome, inclusive, da primeira rede coaxial que a gente montou no Leblon, no Rio de Janeiro, numa imobiliária. Caraca. Eu, filho de policial militar no Rio de Janeiro, meu pai primeiro foi lá, levantou toda a ficha do cara, cheguei em casa e falei, pai, arrumei emprego. Ele falou, aonde? Eu falei, mas não vou ganhar salário. Ele falou, não, me dá esse cartão aqui. E aí ele foi lá na casa do cara, entendeu? Pra ver se isso era levantou o verdade. capivara do cara e tal. E eu saía do colégio, ia pra casa dele, Aham. tinha uma biblioteca enorme, né? E eu ficava lá, lendo os livros, ele deixou um computadorzinho lá pra mim, MS-DOS, e ficava dando comando, e dali a coisa começou. E aí, o que eu digo, né? Deixa um recado aqui, todo conhecimento na sua vida é válido. Todo ele. Às vezes não faz sentido naquele momento, mas vai te ajudar lá na frente. E aí, fui para as Forças Armadas, né? Fui para a Aeronáutica, fiquei 4 anos como soldado aeronáutico. E isso me livrou de muita coisa, a gente chama no militarismo de boca pobre, né? Porque lá no militarismo o pessoal perguntou, quem sabe mexer o computador? Eu falei, opa, sou eu. E aí já fui. Quem tinha alguma especialização, o pessoal de edificações, eletrônica, ele aproveitava. Quem não sabia nada, né, normalmente fazia os serviços ali mais braçais e tal, e sem Sim. demérito nenhum para ninguém, tá? Então foi assim que tudo começou. E aí saí de lá em 99, fiquei de 95 a 99, e aí fui trabalhar como terceirizado no Credit Card durante um tempo, né? E do Credit Card fui para a Nextel, e da Nextel fui para uma empresa de call center, e do call center fui para uma empresa de petróleo e gás, né? Mas em tecnologia. Sempre tecnologia, né? E aí, assim, as coisas são muito engraçadas, né? Quando eu estava no call center, na empresa de Credit Card, eu era analista de suporte, telecom, e aprendi, me aprofundei mais ainda em telecomunicações. Fui para a Nextel, que era uma empresa de telecomunicações, para implantar um projeto grande de rede Cisco na época, porque tinha uma mudança grande para fazer. E precisava de um analista LAN e WAN, na época eu chamava assim, né? Analista LAN e WAN. Fui para lá. E lá adquiri outras expertises que me levaram para a empresa de call center. Na empresa de call center, fui desafiado a aprender a mexer com PBX. Né? PBX na época ainda tecnologia TDM, bloco na parede, crimpar cabo, essas coisas, né? E aí, esse conhecimento, quando eu fui para a empresa de petróleo e gás, foi fundamental, porque na empresa de call center, nós fizemos um projeto de transformação da telefonia tradicional para a telefonia IP, que era uma novidade, isso lá em 2004, 2005, era, né, teve o boom ali da telefonia IP, do VoIP, né? Sim. O pessoal chama, né? Voice over IP, né? Internet Protocol. E aí, quando eu fui para a empresa de petróleo e gás, havia uma tecnologia TDM lá, eu entrei lá como terceiro, e aí o cara que era responsável pela área de telecom, que teoricamente era o meu chefe, falou assim, pô Luiz, você tem um vasto conhecimento de rede, né? Você é um bom analista lá em WAN, e tinha um desejo de fazer uma implementação de telefonia IP aqui, só que o cara que hoje eu tenho aqui dentro, ele é um cara que está há muitos anos na empresa, que é uma rede estatal, ele não conhece muito de rede, ele conhece telefonia, mas conhece telefonia tradicional. Eu falei, cara, já fiz um projeto desse. Ele falou, pô, você topa encarar essa com a gente? Eu falei, beleza, vamos lá. Eu ajudei, eu falo isso com muito orgulho, eu ajudei a escrever a RFP para o mercado. Eu, apesar de ser terceiro, durante o período de esclarecimento de dúvida dos fornecedores, eu era o contato técnico, né? E aí engajamos nesse projeto. Quem ganhou foi a empresa que levou a tecnologia Avaya para lá, né? Implantamos isso. Eu também não conhecia muito a tecnologia VoIP da Avaya, eu conhecia Nortel, conhecia Cisco. Fui desafiado a aprender, vim para São Paulo fazer uma certificação aqui na Chácara Santo Antônio, ali tinha o Avaya University, que era um centro de formação da Avaya, e eu era terceiro. E aí, depois do projeto implantado, primeiro a gente tem que arar o terreno para depois colher os frutos, né? Qual foi o cenário que a empresa se viu? Bom, eu tenho uma tecnologia VoIP nova, que foi implantada
por um cara que me ajudou a idealizar isso aqui. Esse cara é um terceiro, se eu perder esse cara, eu tô na mão. Vou efetivar. Recebi uma proposta para ser efetivado. Faz Isso 6 meses depois do projeto implantado, né? E aí fiquei lá de 2007, quando eu fui efetivado, entrei em 2005, fiquei 2 anos como terceiro, 2007 a 2012, né? E aí saí de lá, fui para a empresa fabricadora, né, produtora, indústria de cartão de crédito, né, que é a Vale de SA. Nossa, Eu não sei, depois você vai cortar aqui, não sei se pode falar o nome das Pode, empresas. pode. Fui para a Vale de SA, um período de grande aprendizado também, entrei lá como supervisor de operações, né? Em 3 meses de empresa já fui nomeado CISO lá. Ficou Uau, quase 10 anos lá, né? Isso, fui nomeado CISO lá, porque isso era um requerimento do PCI e a gente vai aprendendo, né? Quando eu cheguei lá, eu também não tinha grande experiência com o PCI. Eu conheci, já era certificado ISO 27001, lá em 2012, né? Eu ainda estava na empresa de gás, já era certificado 27001. Mas de PCI eu não tinha experiência. E aí, quando me nomearam como CISO, foi 2 meses antes de ter auditoria. Caraca. E aí eu fui ler lá os requisitos e tal. Falei, bom, temos que fazer um pentest. E aí fiz o pentest com a Claves, inclusive, de um amigo meu, uma empresa lá do Rio. Né? Fizemos o pentest. Na hora da auditoria, o auditor americano falou assim, bom, essa empresa aqui ela não é homologada pelo PCI. Não conformidade. Né? E essa não conformidade, se ela fosse somada a outras não conformidades, a gente poderia sair dessa auditoria com um risco elevado. E esse reporte vai para as bandeiras. E isso poderia significar a suspensão da nossa operação Exatamente. Fabril em, no máximo, 5 dias até a gente resolver esse problema. O compliance com o PCI. Exato, 3.0, se eu não me engano. Exato. E aí, exatamente, 3.0. E a gente, eu tenho uma coisa muito comigo que é responsabilidade social. Falei, cara, se esse negócio der problema, chão de fábrica, assim, parou de produzir hoje, amanhã tá todo mundo na rua. Quando voltar a operar, chama todo mundo de volta. Falei, cara, e aí você olha com um olhar mais abrangente, as vidas de muitas pessoas, às vezes, dependem dessa responsabilidade que você acaba tendo que carregar. Exato. Isso, para mim, mexe muito comigo, né? Porque você está lidando com vida de pessoas ali. Muitas pessoas estão ali, às vezes são só locomotivas, às vezes de um trem enorme. Tem filhos, esposa, família por trás e sonhos, né, dessas pessoas, dessas famílias. Então, eu acho que tem uma responsabilidade muito forte aí em cima disso. Então, a gente rapidamente entendeu o problema, fomos buscar a solução, apresentamos um plano de ação, foi resolvido dentro do prazo, né? Eu tive que, por inexperiência, né, com essa parte do PCI, ter que ir lá e pedir orçamento, né, para demanda não prevista, porque você fazer um pentest com uma empresa que é SA, né, que é Qualified Security Assessor do PCI, é caro. E são poucas empresas que fazem isso. Exato. No mercado. Então é um mercado bem fechado e custa caro, né? Então eu tive que ir lá me explicar. Logo nos primeiros 6 meses de casa já teve esse desafio. Durante a minha trajetória lá, eu era responsável pela área de tecnologia corporativa, né? E depois de um tempo, as coisas foram se ampliando, os braços crescendo. Eu tinha as torres de infraestrutura, segurança da informação, governança de TI. CISO? Eu era CISO e supervisor de operações, né? Eu era CISO diante das bandeiras Visa, Master e Amex, né? Então eu era o correspondente da empresa, o representante da empresa, para resolver os temas de auditoria PCI. Sim. Né? Mas eu originalmente fui contratado para ser supervisor de operações de TI corporativa, né? E aí, com o passar do tempo, mudanças aconteceram dentro da empresa e eu fui alçado ao cargo de gerente de tecnologia, né? E como eu gosto de estar sempre estudando, me desenvolvendo, né? Em 2019, no meio de 2019, foi em junho, julho mais ou menos, eu concluí toda a formação de DPO, que ainda pouco se falava aqui no Brasil. Eu fui um dos 100 primeiros brasileiros a obter a certificação de DPO no Brasil, né? Um dos 100 primeiros ali, a galera que saiu na frente. Legal, né? Parabéns. E aí isso me trouxe outra responsabilidade. A empresa falou, você é DPO, legal, privacidade. Foi DPO também. Aí, né, obviamente, já saiu aquele comunicado, né? Temos um DPO, saiu lá na intranet, etc, etc. Eu comecei a acumular funções. Né? Eu era o CISO, eu era o DPO, eu era o gerente de TI, né? E aí, depois de uma outra mudança estratégica dentro da companhia, eliminaram uma camada de superintendência na companhia e aí, obviamente, algumas atividades foram subdivididas. Então, boa parte delas vieram para o gerente, né? E algumas foram para os diretores. E aí, por essas mudanças, eu acabei acumulando, né, responsabilidade sobre outras áreas de TI, que eram TIs do negócio,
né? Porque a Vale ela tem vários braços de negócio. Tem identificação Sim. digital, tem certificação digital, né? Então, dentro de cada unidade de negócio tem um time de TI. Tinha lá infraestrutura, suporte, dentro de cada BU. E esse time veio todo por abaixo de mim. Então, eu cheguei a ter 152 pessoas no meu time, né? Obviamente com uma linha de defesa composta por coordenadores, mas era um time muito grande, né? Sim. E isso começou a me sobrecarregar, né? Então chegou um momento que eu sempre trabalho com muita transparência, eu cheguei para a companhia e falei, olha, não dá para segurar essas 3, 4 cadeiras ao mesmo tempo. E aí me deram a liberdade, falaram, como é que você se sente mais confortável? Eu falei, olha, eu já venho da área de infraestrutura, eu tenho um background grande, né? Então hoje eu queria tratar de segurança especificamente, né? Que já era uma das torres que já vinha comigo desde lá de trás, né? Sim. Eu queria me aprofundar em segurança, né? Fazer o papel de fato de CISO aqui, né? Não só o CISO diante das bandeiras, mas o CISO de fato, porque isso era uma coisa que já estava intrínseca, mas estava meio misturado ali dentro. Falei, olha, eu quero ficar com privacidade e com a parte de segurança. E aí eu abri mão da gerência de tecnologia, ela foi subdividida para outros colegas, outros gerentes, e aí eu fiquei fazendo o papel de fato ali de CISO Segurança e de puramente. PO, exatamente, né? E aí, em 2022, recebi um convite do mercado para ir ocupar uma posição de diretor de cybersecurity numa outra companhia, né? O primeiro desafio que nós tivemos lá foi buscar a certificação, a atestação SOC 2, né? Baseada na ISAE 3402, que aí já vou fazer uma metáfora lá com o nosso fun fact. Era uma coisa estritamente importante para a empresa. Por quê? A empresa tem grandes clientes, grandes players de mercado varejo, né? Como PepsiCo, Bimbo, Heineken, Mondelez e outros, né? Em âmbito global. Mas eles queriam expandir, né, para outros continentes. E já estava tudo alinhado, produto homologado, né, para Sim. expandir para outros países. Só que tinha um detalhe. Eles exigiam a atestação SOC 2. Né? Então, quando eu cheguei, já havia uma consultoria contratada, mas tinha que ter alguém para tocar esse projeto, né? E aí, em 6 meses, né, a gente conseguiu fazer ali com engajamento, com apoio de outras diretorias também, engajar quem precisava. E em dezembro de 2022, no dia 16 de dezembro, especificamente, conquistamos a atestação SOC 2. E isso habilitou o negócio a expandir suas operações em 29 países. Né? Bacana. E aí, Só que é muito bom. e aí tem a SOC 1, SOC 2, né? Tipo 1, tipo 2, né? Sim. Então, esse foi um dos grandes desafios. Né? E hoje eu faço assessoria, né? Eu tenho a minha consultoria hoje, e aí faço consultoria como CISO Advisor, como advisor de risco. Hoje eu tenho um cliente que é um banco, né? Um banco multinacional, não vou falar aqui porque eu não tenho direito de usar a marca deles, né? Mas é um banco grande e hoje eu trabalho lá na segunda linha de defesa, né? Fazendo as questões de risco operacional, risco estratégico voltado para TI, Bacana. né? Então, tudo é uma visão mais ampla, mais estratégica, porque a linha que eu atuo hoje, ela é a última linha de defesa antes do board. Né? Então, a nossa missão hoje é garantir que a primeira linha, que é a linha operacional, está executando as coisas como deve ser, seguindo os protocolos, os procedimentos previstos pela companhia. Né? E a gente está sempre fazendo check and challenge, fazendo testes para poder aferir se as coisas estão ocorrendo como deveriam ser. O filme continua. Parabéns pela A carreira, saga. ô Luiz. Vou falar, meu velho. Parabéns pela carreira, Luiz. E paralelo a essa questão, só para complementar, tem a questão dos estudos, né? Tem essa trajetória e eu vou te dizer, a minha vida sempre foi feita de grandes batalhas, né? Eu, já com 2, 3 filhos, né, fazia pós-graduação aos sábados, isso lá em 2010, 2011, né? Pós-graduação de 1 ano e meio aos sábados. Quando eu me mudei para São Paulo, vim transferido pela Vale em 2018, o instinto reptiliano, né? Aquele instinto de sobrevivência. Falei, cara, eu estou numa cidade que eu não conheço ninguém. Uhum. Se eu perder meu emprego aqui, como é que eu me sustento? Porque meu network está todo no Rio. Bom, eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito. O que eu fiz? Alguns me chamaram de loucos. Me matriculei no MBA na FIAP, aqui em Alphaville. 2 vezes por semana, eu saía de Sorocaba às 5h30 da tarde e vinha para cá para Alphaville. E saía daqui 11 horas da noite. Sim. Né? Sorocaba. 2 vezes por semana, durante 1 ano e 4 meses.
Foi atrás. 2 vezes por semana. Por quê? Eu falei, cara, se eu não tenho network aqui, eu vou me garantir nas habilidades técnicas, eu preciso expandir. Aí fui fazer um MBA, né, voltado para DevSecOps, Forense, Cybersecurity, Ethical Hacking, né? E depois desse MBA, engajei em outras certificações de auditor líder, ISO 27001, 27701. A gente se conheceu A em gente um se conheceu treinamento. nesse treinamento. E depois fui fazer o CISM, né, cara? Que esse daí Foi aí. esse foi bala, né? Desculpa. Me engajei numa jornada de estudo de 4 a 6 horas por dia, né, inclusive sábados e domingos. Fora as estudei- 2 semanas de aula. Não, isso, aí eu já tinha terminado o MBA já, mas eram de 4 a 6 horas de estudo por dia, né? Às vezes fazia 3 horinhas de manhã, 3 horinhas à noite, enfim, mas eu estudei 45 dias, ininterruptos, e fiz a prova e passei na primeira tentativa, que é uma coisa rara, porque esse nível de certificação CISP, CISM, né, Ethical Hacking, o nível de aprovação na primeira tentativa é muito baixo, né? Boa. E considerando que a prova são 4 horas, né, 150 questões em inglês, né? Então, Muito bom, cara. pressão total, mas essa já foi, agora tem Pressão outras. nível hard, né? Tem outras na mira aí, vamos lá. Você trouxe um ponto bem legal aí com relação a o tamanho da responsabilidade que nós temos enquanto profissional de segurança. Opa. E até o exemplo que você deu a gente está numa locomotiva, mas tem um trem gigante atrás e várias pessoas que dependem daquilo ou de uma ação nossa para que eles continuem de pé. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes de falar sobre esse ponto, ô Luiz, eu queria separar aqui, porque você trouxe algo que pode ser que esteja acontecendo com as pessoas ou vai acontecer com alguém. Como que você separava essa função de supervisor / CISO, gerente / CISO, depois de PO / CISO? Como que era essa separação para você no dia a dia de ter que equilibrar esses pratos? Eu estou falando isso porque, de novo, pode ter alguém nessa situação e eu acho que você com a experiência, e aí você estava numa big empresa, pode contribuir, inclusive, para as pessoas para gerar insights ou até para te procurar depois e falar, vamos trocar uma figurinha. Opa. Isso é muito legal. Então, se você puder compartilhar com a gente. Claro que sim. O grande desafio é você tentar não misturar as coisas, apesar disso ser difícil, porque o chapéu está numa única persona, né? Mas você tentar ter imparcialidade. Eu vou te dar exemplos práticos para não ficar só na teoria, né? Quando nós tínhamos, por exemplo, o resultado de auditoria, muitas críticas, às vezes muitos apontamentos, eram para minha própria área de operações de tecnologia, né? Algum apontamento, alguma oportunidade de melhoria. Mas enquanto representante da empresa diante da auditoria, cara, nós vamos fazer o plano de ação, nós vamos cobrar da área. Eu me posicionava como se aquela área nem fosse minha. E depois de terminada a auditoria, quando eu recebi o relatório aí já com chapéu de gerente de TI, reunião com o time, com os coordenadores, pessoal, vocês participaram lá, está aqui o resultado do relatório, temos tantos dias para montar plano de ação, vamos montar plano de ação, vamos ver se essas ações se conectam com aquilo que a gente já tem previsto em orçamento, para a gente já de limão fazer uma limonada, né? Porque, infelizmente, no nosso país, quando você tem um apontamento de auditoria, ele acaba, se você tem dificuldade de aprovação de orçamento, ele acaba impulsionando, né? Te dando mais empowerment para você conseguir os investimentos que você precisa para fazer na área. O que não deveria ser, mas acaba sendo, né? Se você tem um apontamento de auditoria e isso representa um risco para o negócio, você acaba tendo mais facilidade de encaminhar essa necessidade. Então, a diferença, o desafio era realmente separar, né? Então, às vezes, em determinadas reuniões, eu às vezes comentava determinadas coisas que eu estava atacando pedra no meu próprio telhado. Então, não, a área de tecnologia, a área de infraestrutura, a área de suporte, tem que resolver isso aqui e vai resolver. Mas eu estava endereçando coisas que eu, com outro chapéu, né? viria para mim mesmo. Então, o que eu compartilho com você? A capacidade de você ser imparcial, tem imparcialidade. Você não pode misturar as coisas e falar, não, isso aqui eu vou ser um pouco brando porque isso aqui vai voltar para a minha área. Não, porque senão você entra num círculo vicioso que você, de repente, atenua a responsabilidade. E não é resolutivo, né? E não resolve. E aquilo ali vira ciclo que volta para você. E quando você fala de auditorias críticas como essa, que eu exemplifiquei do PCI, a recorrência de apontamentos, dos mesmos apontamentos, eles por si só já elevam o seu risco. Então, de um ano para o outro, você pode ter novos apontamentos. Isso não é problema. O que você não pode
ter um conjunto de apontamentos esse ano, você monta um plano de ação, não resolve, e no ano seguinte ele se repete. Por que O isso? mesmo conjunto. O mesmo conjunto, porque isso mostra a ineficiência do teu sistema de gestão, que passados 12 meses não atuou. Isso Não compromete. conformidade maior. Não conformidade maior, total. Isso aí. Total. Que baita desafio, né? Enfim, essa questão de não negligenciar, eu acho que tá muito nisso, né? Sim. Você tem uma pessoa só com Vários 3 chapéus, E você falou das cadeiras, né? Equilibrar essas cadeiras, enfim. Isso é um desafio. É um desafio baita grande. desafio. Isso é um desafio. Você tem outros pontos, né? Que é você também conseguir apoio e conseguir permear entre outras áreas. Porque você com o chapéu de CISO, por exemplo, você tem que ter a capacidade de influenciar outras áreas para que façam o que precisa ser feito, né? Porque nem todos os apontamentos estão na sua área, mas também fazer enxergar valor. Eu acho que o grande papel aí do CISO também é ser um grande influenciador, ter a capacidade de influenciar as pessoas, não pela imposição, né? Mas sim pela conscientização. Né? Eu acho que o gatilho de muitas empresas, de muitas equipes, ele vira chave, né? Quando as pessoas entendem a importância daquilo para o negócio, para a sobrevivência do ecossistema, para a ampliação dos negócios, para a expansão da companhia e, obviamente, tem uma mensagem que fica subliminar. Né? Se não tiver negócio, não existem as nossas áreas. Né? Então, a subsistência de todos nós, de todo o ecossistema, depende da gente garantir que isso aqui está funcionando e funcionando bem. Perfeito. Né? Mas ainda com base nessa, talvez, polêmica que você trouxe, com base no CISO enquanto facilitador do negócio. Sim. Mas você é de uma época em que a segurança era vista como bloqueadora. Sim. Muro. E o CISO, o diretor, geralmente era alguém com perfil mais restritivo. Sim. Como você vê o perfil do CISO antes, atualmente e no futuro? Pô, muito boa pergunta. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, né? Antigamente o CISO era um cara que eu costumo dizer que era o suplicante. Né? Era o cara Sim. que estava apontando risco, pedindo investimento, e também porque não tínhamos um cenário de tantos ataques e tantos prejuízos, ele era considerado às vezes por algumas pessoas até um cara um pouco lunático, né? Falar assim, pô, esse cara tá falando de risco, ataque, porque não se via isso no mercado como se vê hoje. Os impactos, empresas perdendo milhões de dólares, não tinha. Então, era natural, era uma coisa instintiva do cara do negócio, do board, falar assim, pô, mas você quer 50 milhões para resolver isso aqui, porque eu estou vulnerável a um ataque. Eu nunca vi ninguém ser atacado. Enfim, o pessoal comprava o risco, né? Isso é natural. O CISO de hoje, ele precisa falar a linguagem do negócio. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu acho que o CISO de hoje, isso eu vejo vários colegas, isso já mudou bastante. Eles têm muito caminho ainda para evoluir, tem muito espaço. Mas o CISO de hoje, ele precisa falar a linguagem do negócio. Tecnologia por tecnologia não se sustenta. O CISO de hoje ele precisa adquirir novas habilidades. As principais, poder de comunicação. Falar a linguagem do negócio não é você falar de M&A, de equity, de números necessariamente. Falar a linguagem do negócio é traduzir para o board, fazer ficar fácil a nossa linguagem que é muito peculiar à nossa área, que é muito tecnês, né? Que para a gente é muito normal. Aqui a gente começa a falar alguns jargões aqui, isso é muito comum. Mas para o cara lá de cima não é. Então, e tentar exemplificar isso e quantificar isso. Porque, assim, eu acho que é uma inocência de alguns CISOs imaginarem o seguinte, olha, eu estou levando um risco para o board e estou levando uma grande novidade. Não, gente. O dono do negócio, o cara que constrói uma empresa, ele administra risco desde o dia que ele abriu o CNPJ dele. Porque existem o que a gente chama, né, de riscos inerentes ao negócio. Só aqueles riscos que já nascem junto ao negócio. Então, o que o board de uma companhia mais faz é gestão de risco o tempo todo. Só que o desafio é levar para ele uma visão de riscos de um tema que ele não domina. Então, a gente ser o tradutor, o interlocutor desse tema é fundamental. Então, comunicação é um ponto-chave. Segundo, não ter vaidade. Né? Não ter vaidade no sentido de entender que a tecnologia por si só, ela não vai salvar a empresa. Eu acho que o CISO de hoje, complementando a sua pergunta para o CISO atual, ele precisa ter e desenvolver cada vez mais a capacidade de fazer com que os investimentos em segurança, em tecnologia, estejam conectados com a estratégia do negócio. Eu acho que muitos colegas apontam a dificuldade de aprovar orçamento, por exemplo,
porque não consegue fazer essa conexão. Né? Não consegue fazer essa conexão e muitas vezes não consegue quantificar e qualificar isso para o board. Vou dar um exemplo aqui. Tá? Se você tem uma necessidade da área comercial, porque quer maior eficiência operacional, eu vou pegar um tema atual aqui, ele quer usar inteligência artificial, por exemplo, quer agregar inteligência artificial no produto dele. Instintivamente, muitos colegas vão dizer, não, mas espera aí, inteligência artificial traz risco de segurança, já começa a dar dificuldade. Cara, entende, aprenda a ouvir e pensa no seguinte, cara, como é que eu ajudo esse cara a agregar valor para esse produto para a gente sair na frente do nosso concorrente? Perfeito. Essa mentalidade tem que mudar. Porque é natural a gente ser muito reativo, às vezes até pela nossa falta de conhecimento. Vamos ser sinceros, CISO não sabe tudo. A gente tem que estudar todo dia tem coisa nova, vulnerabilidade nova. Inteligência artificial está aí. Inteligência artificial é um tema que é novo para muita gente. Eu, inclusive, tenho estudado de forma profunda inteligência artificial, tenho lá meus scripts lá, faço os meus testes, enfim, né, para poder entender e aprender. Né? Tem uma tecnologia nova, como foi o advento da nuvem, da cloud, alguns anos atrás, todo mundo foi desafiado a aprender. Né? E a inteligência artificial está aí. E o CISO do futuro, eu acho que o desafio dele começa agora, né? De se adequar às novas tecnologias que estão vindo para revolucionar. A inteligência artificial é uma delas e não tem, é um caminho sem volta. Né? Então o CISO precisa aprender novas habilidades e aprender novas tecnologias para que no futuro ele possa cada vez mais ser um cara muito mais próximo do negócio. A visão, o desejo, né, que eu vejo, eu também me qualifico e também tento aparar as minhas arestas para isso, é que a gente tem que ser visto pelo negócio como aquele cara que fala assim, pô, vamos chamar o CISO aqui na mesa para ele poder ajudar a gente a entender como a gente resolve esse problema. Sim. Né? A gente está aqui para dar solução para o nosso cliente interno. A gente tem que ser ponte, não tem que ser muro. A área de segurança tem que ser uma habilitadora do negócio. Né? Por quê? Hoje, qual é a empresa que trabalha sem tecnologia? Nenhuma. E hoje existe uma coisa muito forte atrelada aos produtos, que é o quê? A credibilidade. Você, por exemplo, usaria um app que não é seguro? Não. Ou que tem um histórico de invasão, de vazamento de dado pessoal, a LGPD está aí, o GDPR está aí, já não é de hoje. Né? Então, olha como é que a segurança está intrínseca, né? Tá ali. Sem segurança hoje, quem não tem segurança hoje, não sobrevive no mercado. E ela afeta diretamente o que? A sua reputação. Né? O dano reputacional ele é irreversível. Se você tiver um dano legal, uma multa contratual, isso você paga. Mas o dano à sua reputação, ele automaticamente faz esvaziar o teu negócio. Vou pegar um exemplo aqui. Até de um modelo de negócio muito conhecido, né? Todo mundo sabe. Os bancos. O que o banco vende? Credibilidade. Você coloca o seu dinheiro, a tua reserva, as tuas economias, num banco que você confia. Você colocaria todas as suas economias num banco que você sabe que tem um histórico de vazamento de dados? Não. Então, só que antigamente a credibilidade estava muito ligada ao quê? Ao tamanho do banco, né? Quantos milhões que ele girava ao ano. Exatamente. Só que hoje, com o advento da tecnologia, todo mundo está com app na mão do banco, o jogo mudou um pouquinho. Né? O tamanho até ele joga contra, às vezes. O tamanho, às vezes, ele joga contra. Por quê? Porque se você, ele vira alvo, na verdade. Né? Exposto, né? A tua exposição, ela aumenta. Então, você vira alvo. Então, você acaba... se o banco hoje que não tem segurança, não só o banco, mas o banco é um exemplo clássico, né? Se você tem um banco hoje inseguro, é perda de dinheiro na hora. E é perda de dinheiro não só reputacional. Quem tem IPO aí, quem tem ações, né? Quem tá na bolsa, cara, o valor da tua ação cai assim, ó. Como desaparece, né? Como pô. Então, o teu valor de mercado hoje está diretamente atrelado à tua credibilidade, que é sustentada entre vários pilares, né? Obviamente, a qualidade do produto, não é só a segurança, mas a segurança é um pilar importante. E é um pilar que acho que vai fazer o cara estabelecer a primeira relação de confiança com você. Né? E quando as pessoas falam assim, pô, instala esse app aí no seu celular, eu falo, pô, mas funciona? Funciona. É seguro? São as duas perguntas básicas, né? Porque pode até funcionar, mas se não for seguro, exatamente, né, não vai. Então, o CISO do futuro tem que se adequar às novas tecnologias e mudar a mentalidade. Eu, particularmente, tenho buscado, estou dando até um stop em algumas certificações mais técnicas e estou buscando desenvolver habilidades de negócio, né? Aprender um pouco mais sobre negócio para também falar o idioma do board, né? Entender um pouco mais sobre finanças, né? E sobre governança estratégica, não governança de TI, mas governança estratégica. Então eu tenho alguns planos aí de desenvolvimento
pessoal para poder ser um cara mais completo e não ficar só restrito a esse mundo mais técnico ali, mais próximo, porque muitos CISO hoje funcionam dentro de empresas como um consultor técnico, né? Cara, eu quero aplicar criptografia, me explica como é que faz. O cara vai lá, o cara tem um Mas arcabouço vamos de... falar negócio. Exatamente, vamos entender, cara, como é que a gente melhora o produto, porque vários insights, se você desenvolver essa parte, acho que e unir essa parte do negócio, né, gestão de produto, desenvolvimento de produto com conhecimento técnico, vários insights podem surgir e você vai acabar daqui a pouco sendo, já temos empresas que tem essa figura do BISO, né, que é o cara que faz essa interface, né, entre a área mais Negócio e técnica tecnologia. e o negócio. Então, acho que tem que desenvolver. O CISO não pode parar. A nossa área não pode parar, né? A área de tecnologia Muito e de bom. segurança, principalmente. Luiz, chegou uma mensagem aqui na rede social TechSec Podcast do @_star_2024. É uma zoeira, tá? Esse usuário. Considerando o crescente uso de tecnologias disruptivas como inteligência artificial, como você acha que os profissionais de cyber devem se adaptar, se preparar para os desafios do futuro e não somente a infraestrutura? E quais são os nossos gaps hoje e as nossas oportunidades de melhoria e evolução? Então, o que eu É acho? um grande amigo seu, por sinal. Ah, é? É. O que eu acho, tá? Eu acho que essas tecnologias, elas vêm, como eu falei, é um caminho sem volta, né? Tem que entender, tem que estudar, né? É uma coisa que eu já venho estudando há um tempo, é o LLM, né? Para quem não conhece, né? O Large Language Model, né? Que é a linguagem que é usada em larga escala, né? Para o ChatGPT, para outras inteligências artificiais generativas. Então, eu acho que essas tecnologias trazem um desafio para o CISO de ter que se qualificar, ter que se preparar para poder atender as demandas do negócio que virão. E, ao mesmo tempo, tentar fazer o uso, primeiro tem que conhecer, mas fazer o uso dessa tecnologia para quê? Para também automatizar processos repetitivos, né? E acelerar também a nossa camada de segurança de defesa. Por quê? Porque hoje, vamos pensar aqui, muitos atacantes hoje, a comunidade de hacker já está desenvolvendo, já tem algumas ferramentas para acelerar, né, e automatizar processos de ataque. E aí a gente tem que entender, por isso que eu digo que o conhecimento é fundamental, aprender para poder também tirar proveito disso para se defender. Eu acho que isso é fundamental. Por quê? E aí tem outro viés, por isso que você tem que entender um pouco por trás da cortina, porque a própria inteligência artificial ela pode ser contaminada. Para dar resultados, ela pode ser treinada, né? Ela pode ser infectada e pode ser treinada para dar os resultados que o atacante quer. Com base nas suas perguntas. Com base nas suas perguntas. Então, existe um outro desafio, né? Garantir que aquela IA não está comprometida, é um grau de observabilidade, é um grau de acuracidade para você poder garantir que aquele modelo de IA generativa que você está treinando, ele realmente está atendendo todo o script, né? Todo o modelo, todo o prompt que você criou para ele poder te entregar aquilo que você... Então você tem que ter sempre esse pareto. Você tem que estar comparando. Bom, a minha IA eu criei e aí entra documentação, né? Código, atualização de código, para você poder estar garantindo que a entrega, a saída, está sendo esperada com base naquilo que você treinou, né? Então, observabilidade, teste de integridade, eu acho que é o próximo level para a gente poder garantir, porque senão, vou te dar um exemplo, você gera uma IA hoje, você gera um prompt, você gera um robô para te entregar um determinado serviço. Como é que a gente afere, como é que a gente audita, eu acho que é outro level das auditorias, a gente vai chegar aí, né? Daqui a pouco a gente vai estar sendo requisitado, e os auditores vão ter que se adaptar também, e eu acho que daqui a pouco, já tem a 42001 aí, que é uma ISO que fala de inteligência artificial, ISO 42001, né, que eu estou também estudando e daqui a pouco eu devo me certificar nela também. Mas qual é o desafio? Eu acho que a evolução, daqui a pouco a gente vai estar sendo chamado enquanto auditor para auditar a IA. Mas já tem hoje sistemas que... Eu digo assim, para auditar a IA num nível talvez mais técnico, e aí é o desafio do auditor, né? Obviamente que isso pode ser feito através de ferramenta, mas é para aferir o seguinte, como é que a gente garante a integridade dessa IA? Como é que eu garanto que essa IA não está contaminada, né? Que ela está bugada, vamos chamar assim, né? Como é que a gente garante? Porque a gente desenvolveu, está todo mundo feliz, está rodando, perfeito. Só que você vai treinar ela e
E esse treinamento da IA, né, aí você usa machine learning, outras tecnologias, LLM, etc., ele vai ser evolutivo, ele não vai parar. Então todo dia você está injetando coisa nova, aprende isso aqui, aprende isso lá, tem que treinar. Mas quem garante que a ingestão dos dados e dos comandos para a IA generativa aprender estão vindo só de você? Como é que você protege isso? Como é que você garante quem faz o input? Então como é que você afere que daqui a 2 anos tudo aquilo que você evoluiu com a tua IA e com o teu prompt, com o teu desenvolvimento, está fidedigno àquele objetivo que você traçou? Obviamente vão se desdobrar outras tecnologias, outras necessidades para a gente poder controlar a IA. Né? Já tem algumas coisas surgindo, mas eu acho que essa necessidade ela vai crescer. Bacana. E obviamente eu acho que e tem uma coisa que as pessoas sempre falam, né? Com a IA daqui a pouco vai acabar algumas frentes como auditoria, por exemplo. Isso eu acho que não funciona. Eu acho que o casamento dessas duas frentes funciona. Eu acho que a IA ela traz produtividade. Quando você pega, por exemplo, uma ISO 27001, alguma ISO mais conhecida, né, que não tem tantos vieses assim, você consegue criar ali, treinar a tua IA e você entregar para elas evidências, talvez que já foram enviadas pelo teu cliente. E ela, cara... Faz um merge ali, né? Faz um merge, ela vai dizer, tá dentro, tá fora. Só que existem coisas que eu acho que a IA vai levar um tempinho para poder... Porque aí entra o fator humano, que é o bom senso. A IA não tem bom senso, é binário. Essa evidência, ela atende o requisito, não atende, sim ou não? Sim ou não. E aí, como é que a IA trata os compensatórios? Vamos pensar aqui. Porque muitas vezes a questão de o cara não atender um requisito na totalidade, às vezes ele te apresenta um controle adicional para funcionar como atenuador ou compensatório daquele que está ali duramente requisitado na norma, e aí entra o bom senso, aí entra o fator humano, para você poder avaliar e falar, bom, isso daqui é um compensatório para esse requisito aqui. E aí você vai fazer uma avaliação de risco. Cara, esse compensatório aqui vai atender isso, porque às vezes ele não vai atender o requisito por completo, mas ele mitiga 90% ou atende 90% do requisito. Eu acho que a IA vai levar um tempo ainda para ter a sensibilidade, tem que ser treinada. Né? E isso você vai fazer o quê? O fator humano entrando para ingerir no modelo, entendeu? Então acho que a IA traz muita produtividade, isso é inegável. Mas eu acho que tem ali pontos de decisão que ainda o fator humano é fundamental dentro do processo. Tá pingando, né? Tá pingando, não tem jeito. Não tem jeito. Luiz, você trouxe aqui em cima da pergunta do Gustavo, de forma super bacana, a questão do CISO passado, futuro e tal. E aí eu queria que você trouxesse para a nossa audiência, na sua visão, qual que é a pulga atrás da orelha do CISO hoje. O CISO se reúne e você vê que é unânime. Por exemplo, você deu o exemplo aí da questão de auditoria, a questão de LLM com relação à inteligência artificial, mas o desafio, não na questão de desafio, eu quero fugir dessa pergunta de desafio, mas o que incomoda o CISO hoje de forma geral. Então, se a gente pegasse várias coisas que incomodam o CISO, os CISOs, né? O que tem incomodado mais? E aí, eu queria ouvir com você, com base em conversas, com base em mensagens, como que tá esse calor na sua visão? Eu acho que tem 2 fatores principais aqui, né? Eu acho que ainda existe um distanciamento grande da área de negócio, né? E eu acho que é a falta de conscientização do board. Né? Eu sempre falo isso porque não adianta, porque é premissa, né? Você, para desenvolver um trabalho como CISO, você tem que ter apoio da alta direção. Não é só confiar no Luiz. Eles têm que entender o que está sendo feito. Porque na hora que eles têm entendimento, eles apoiam. Né? E aí entra naquele desafio que eu falei do CISO poder ser o cara que é o locutor, o interpretador, o intérprete do que é a tecnologia. E aí, qual é o problema aqui? Qual é o desafio? Né? O que mais incomoda? É a compreensão do board, né? Mas não por culpa dele, talvez por ineficiência nossa no quesito comunicação. Não é culpa do board, a responsabilidade é nossa. Perfeito. De fazer esse cara entender. E na hora que ele entende, ele vai se engajar, né? E, obviamente, uma outra coisa que incomoda, que eu acho que você falou, a pulga atrás da orelha, né? Do CISO. Eu acho que tá sempre sendo visto, né? Ou o receio do CISO, já conversei com vários colegas sobre isso, de ter a sensação do seguinte, cara, se aqui der problema, o bode expiatório sou eu. Por quê? Porque existe, aí é o segundo problema que eu falei. A responsabilidade da segurança
ela começa no board. Né? E eu falo isso com propriedade, por quê? Porque legalmente, né, se há um vazamento de dados numa empresa, por exemplo, isso gera um prejuízo para os indivíduos da comunidade, em última instância, e aí eu estou falando aqui da parte até mais jurídica, né, da parte mais investigativa, em última instância o responsável é o board, é o diretor, é o dono da empresa, é o CEO, é o acionista, é ele que vai preso. Né? Ou é ele que vai ter ali que se explicar. Mas o que a gente vê hoje no mercado, a posição de CISO, eu costumo chamar de profissão perigo. Né? Você está ali todo dia, mas reza para não dar problema, porque se der, É o alvo. provavelmente é a cabeça do CISO que está a prêmio. Né? E muitas vezes, e aí eu não vou entrar no mérito aqui se é justo ou se é injusto, mas muitas vezes essa insegurança dos CISOs, né, dentro de algumas companhias, eu não vou generalizar aqui, às vezes até para alguns colegas, acaba tolhindo a pessoa, intimidando a pessoa, né, e às vezes o cara quer se aproximar do negócio muito mais para ter um bom relacionamento, porque na hora que der um problema, o cara talvez não ser ali sacrificado. Por que eu digo isso? Porque se você for fazer o trabalho de CISO numa empresa que tem consciência da importância da segurança e as pessoas compartilham essa responsabilidade com você, e quando eu falo essas pessoas C-level, acionistas, etc., eles vão te dar apoio. Porque não adianta você querer ser o facilitador sozinho. Você precisa de investimento, você precisa de pessoas, você precisa de ferramentas, você precisa estabelecer processos. E o apoio não é só financeiro, é político também. Porque você implementar processos dentro de uma empresa é mudança de cultura. Né? E muitas vezes você vai encontrar resistência. Então você tem que estar patrocinado, mas não é patrocinado, de novo, na imposição da força. Tenho que fazer porque o presidente está comigo. Não é isso. É fazer as pessoas realizarem porque aquilo é importante para o negócio. Você tem que despersonalizar. Não é o Luiz, não é o Josué, não é o Gustavo. É a empresa. A empresa precisa que esses processos sejam adequados. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, o segundo ponto que, ao meu ver, é uma pulga atrás da orelha, é essa insegurança do CISO de estar em algumas companhias, de novo, não vou generalizar, de estar ali com o pescoço a prêmio a qualquer momento. Os caras dormem, né? E talvez isso também justifique o porquê que alguns querem colocar a proteção, cara, em tudo que é gap da empresa, porque ele fala, cara, porque se acontecer, então eu vou me proteger, né? E eu já trabalhei em algumas empresas, e aí não vou citar nomes aqui, que por a demonstração de responsabilidade compartilhada do board, vou te dar um exemplo, é quando a empresa entende essa necessidade e, por exemplo, te faz um seguro de cyber, um seguro cyber para a companhia. Né? Por quê? Porque eu já trabalhei em empresas que, além do seguro de cyber, como eu era de DPO, fizeram um seguro também para cobrir eventuais danos que pudessem ser imputados ao DPO. Né? Então havia um seguro de cyber, né, que cobria até um determinado limite, né, prejuízos por incidentes cibernéticos e incidentes envolvendo privacidade, onde eventualmente o DPO poderia ser arrolado. Então isso é uma excelente demonstração, né, que o board entendeu a necessidade, ele está investindo, ele não está protegendo o CISO, ele está protegendo o patrimônio dele, está protegendo o negócio dele. Né? E inclusive você demonstrar que você tem esse tipo de seguros para o mercado, isso inclusive habilita negócios. É uma tá? boa. Isso habilita diferencial, negócio. né? É diferencial. Porque os seguros são caros, tá? As apólices são caras, não são baratas, né? Mas dão uma segurança maior e demonstram, de novo, o comprometimento da alta direção com o tema segurança da informação, cibersegurança, enfim, privacidade. Excelente. O CISO dorme? Finge que dorme, né? Finge que dorme. Eu já tive um episódio muito curioso. Era meu aniversário de casamento, né? E eu fui acordado às 6 horas da manhã pela responsável da segurança patrimonial, dizendo o seguinte: Luiz, eu tenho 2 carros aqui na porta, um da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. E estão pedindo que o gerente de TI apareça aqui no máximo em 20 minutos, porque eles têm um mandado e se não derem acesso ao CPD, eles vão arrombar, vão desligar os servidores e vão levar embora para perícia. Cara, do jeito que eu tava, a sorte que eu morava perto da empresa, do jeito que eu tava, eu me arrumei em 2 minutos e fui para lá. Né? Não desligaram nada, porque se desligasse as coisas,
cara, ia parar a empresa Acabou o e negócio. pegou, né? Então, e aí ia ficar sob custódia da justiça e sabe-se lá quando iam devolver, enfim, aí ia ser o caos. Caramba. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o CISO dorme? Mais ou menos, né? Não é tão simples assim. E a gente sempre dorme. E outra coisa que eu acho que já falaram em vários eventos, eu acho que os CISOs têm que se unir cada vez mais. Isso é fundamental. Você vê aí comunidades no submundo aí da Deep Web, da Dark Web, pessoal vendendo coisas maliciosas e tal. E eu acho que os CISOs precisam se unir cada vez mais. E eu falo isso, eu já ouvi também muitos colegas falarem isso, mas eu acho que o fundamental é a gente sair da teoria e partir para a prática, né? Esse canal de vocês aqui é um excelente instrumento para isso, né? Já tive a satisfação de ver vários colegas aqui, fico muito feliz quando eu vejo alguns deles aqui, né? Mas eu acho que a gente precisa fomentar mais isso. E não precisa falar nome de empresa, é trocar experiências. Uma Uhum. coisa que me entristece muito, né, que eu vejo ainda nesse meio, e acho que isso tende a mudar e tem que mudar, né, é a vaidade. Tem muita vaidade. Tem pessoas que, e eu não vou, né, não é o caso aqui, mas acho que existe um pouco de vaidade ainda. Não vou generalizar, mas existem vaidades Entre os CISOs. entre os CISOs, né, no mercado de cibersegurança em geral, né, porque eu acho que as pessoas se pautam às vezes em suas experiências, nos Pelas seus marcas, conhecimentos talvez? técnicos, talvez nas certificações que possuem, nas formações, mas no final está todo mundo sujeito ao mesmo risco. É. Se tomar um ataque, você é o cara que vai ser sacrificado. Então, é muito legal é o que eu vejo para o futuro, você ter condições de conversar abertamente e falar assim, ô Gustavo, cara, eu tô com um problema aqui na minha empresa, cara, você já teve esse problema aí? Vamos conversar, me ajuda, né? E assim, eu acho que o CISO ainda tem alguns, né? Aquela coisa assim, cara, eu sou o oráculo do conhecimento, ninguém sabe tudo, né? E a troca, e a gente aprende muito, às vezes numa conversa, num café, trocando ideias, né? Às vezes você traz insights para o teu colega que não Ou teve. geralmente com base no tamanho da empresa, caramba, eu tenho mais investimento, então eu implementei maiores Exato, controles, você ainda não, então você é inferior em relação a mim, né? Deve ter exato, isso. exato. O cara fala, já trabalhei em vários. Você pode ver, é meio clichê de alguns CISOs, né? Fala assim, pô, eu trabalhei não sei o quê, eu era Latam, eu era global. Cara, não importa, na hora que der o problema, você vai ser o cara que vai ser acordado, o CEO vai te ligar e vai querer uma resposta imediata, né? Então, assim, você vê que hoje, quantos eventos, tirando os eventos clássicos que a gente tem aqui em âmbito nacional e internacional, mas que são eventos enormes. Eu estou falando da gente ter, vou abrir aspas aqui, uma confraria, vamos chamar assim, né, para Sim. que as pessoas possam trocar experiência de forma aberta, né? Então, assim, eu acho que essa questão dos títulos, eles são importantes. Você tem uma certificação, você tem uma formação, e eu acho que talvez, por conta das minhas origens mais humildes, eu tenho uma questão muito de gostar de trocar conhecimento. Eu não sou melhor do que ninguém, tá? Já deixo aqui claro, mas eu gosto de trocar experiências, eu gosto de compartilhar conhecimento. E eu já tive experiência com alguns colegas de, pô, vamos fazer, pô, você lá naquele evento falou dessa solução, eu queria entender como é que você fez. Saiu dos holofotes, você liga pro cara, você manda uma mensagem, o cara nem te responde, né? Então, É. isso acontece, né? Acontece. E acho que acontece, na verdade, em todos os segmentos, não é só no nosso Os segmento. Tem nichos, pessoas, né, do lado do bem, que é a grande maioria, mas tem sempre alguns ali que. Mas eu acho que isso é um ponto de evolução. Eu acho que os CISOs precisam se unir mais para que a gente também que trabalha com Blue Team, né, a gente também se fortaleça. Porque os caras do mal, né, os hackers aí, Estão unidos. estão unidos e de mãos dadas. E os caras trocam informações pesadas. Eles parecem que como se fossem dois times de futebol, né? Um que está bem treinado ali, já cada um sabe o seu papel, um toca a bola pro São outro, organizados. e os outros não tem. A gente ainda está tentando encontrar a melhor tática para a gente se posicionar em campo, Uhum. né? Então eu acho que é um ponto relevante. Acho que você traz um ponto importante aqui ligado a ego, meu velho. E é muito legal você trazer esse ponto, porque eu vejo a sua fala aqui muito bem dita como um apelo. Vamos unir forças aqui, Isso. né? Eu acho que a gente precisa de fato um profissional de cibersegurança, independente aí do título como você trouxe, a gente unir forças. E a gente sempre diz isso aqui no TechSec, você sabe disso. A gente sempre fala que é um guarda-chuva, né? Isso. Mas o guarda-chuva ele não pode ser todo recortado, Não. senão a chuva vai entrar, Isso. né? Então não adianta eu falar que eu sou desse guarda-chuva de segurança e o guarda-chuva esse daqui não conversa com essa parte, porque se a chuva bater, foi o que você falou,
vai bater na porta do profissional de cibersegurança. E o CISO, aí falando do CISO aqui, que é o papo do nosso assunto, vai ter que acordar e vai ter que responder. E fica um recado aí pro pessoal que está nos assistindo. O CISO não se forma do dia para a noite. Não é somente a tua certificação, a tua formação que vai definir se você é um bom CISO, um CISO mediano, ou até mesmo um CISO ruim. É a experiência que você traz e você adquire no dia a dia, passando pelas dificuldades, enfrentando os problemas e tendo que, às vezes, utilizar de artifícios que fogem do by the book para poder resolver determinadas situações. Então, por isso que eu falo, tem pessoas que não têm nem tantas certificações como alguns e, na minha visão, são tão experientes quantos e, às vezes, até mais, desculpe aqui a palavra, mais sagazes do que outros que são muito mais, na teoria, né, letrados, né, sobre o tema de cybersecurity. Por quê? Porque cibersegurança você faz no dia a dia. Né? Na hora que dá um problema, não é de falar, não, mas peraí, mas eu vou olhar porque eu tenho que fazer de acordo com o NIST, o CIS, a 22301, falando de continuidade. Cara, não adianta. É aqui, ó, o que a gente vai fazer agora? Resolve. Obviamente que eu não estou dizendo que os controles não são importantes, não é isso. Mas nem sempre você vai conseguir resolver as coisas no modelo estado da arte, né? O país de Alice, tudo lindo e maravilhoso. Nem sempre. Então essa expertise, o cara safo, vou usar essa palavra, às vezes para determinados tipos de negócio, especialmente que de missão crítica, às vezes é muito mais valioso do que um cara extremamente letrado, by the book. né? Mas é o by the book. E por quê? Esse cara ele é inferior ao outro? Não, mas é porque se ele não teve essas experiências, o cara fala assim, bicho, incidente agora, né? O pessoal do CECIS está reportando, tem que acionar o SOC, acionar o plano de continuidade, plano de contingência, tem que fazer... Tem gente, e aí entra também uma questão do perfil psicológico de cada um. Se o cara não viveu essas experiências, por mais letrado que ele seja, tem gente que trava. E o cara que já veio do inferno na torre, já viveu esse caos várias vezes, o cara fala, aí, bicho, já que o cara já não se intimida tanto. Então, existe essa questão também. Então, eu acho que a experiência ou a qualidade do CIS não está necessariamente atrelada na quantidade de certificações que ele tem. Isso é importante, mas não é só de certificados e de formação teórica que se faz um CISO. Tem que estar ali sofrendo no dia a dia, né, para criar casca, sofrendo no bom sentido. Né? E os desafios desse sofrimento que eu digo é enfrentar os problemas técnicos, saber se comunicar com a alta direção, gerir o orçamento, alinhar a estratégia e o sistema de gestão de segurança, o plano diretor de segurança, com a estratégia de negócio para fazer sentido, né? Porque é muito fácil você aprovar um orçamento, é muito mais fácil, vou ajustar minha fala, você aprovar um orçamento quando você chega para o board e fala assim, olha, preciso investir R$2 milhões para poder comprar essa ferramenta que vai melhorar esse processo, e esse processo vai trazer mais eficiência para a área comercial, né, que ao invés de contratar 3 pessoas que eles precisam para o ano que vem, eles daqui a pouco vão poder dispensar 2. Porque a produtividade vai aumentar tanto que vai sobrar gente. E aí, quando você começa... Só que para você fazer isso, você precisa primeiro entender quais são as dores da área comercial, alinhar com o head da área comercial como é que você ajuda ele a melhorar essa eficiência operacional, né? Porque aí você faz esse trade-off. Ou seja, e aí você pode... Eu já fiz isso algumas vezes, tá? O trade-off que eu já fiz algumas vezes e consegui aprovação foi o seguinte, olha, a economia que eu vou gerar, você deixando de contratar X pessoas, parte dessa economia já paga 40% do investimento que eu estou pedindo. Então, na verdade, na real, o que eu estou te pedindo é só essa fatia de 60%. Porque se você não investir aqui, os outros 40% você já vai gastar, porque já te pediram esse investimento. Então, a gente só está trocando o dinheiro de lugar. Se você me der esse orçamento aqui, na verdade, parte desse 100% que eu estou te pedindo já está coberto porque você vai deixar de gastar lá e vai trazer para cá. Percebe como é que você muda a visão? Pode até levar o apoio dessas outras áreas que você conversou previamente. Exatamente. Aí você, por isso que eu estou falando, aí você começa a trazer a área de negócio como um apoiador da tua fala, do teu investimento. Porque o cara acreditou, você já mostrou valor para ele, e aí você acho que tem muito mais chance de abrir caminho para poder ter aprovação de determinados orçamentos e, principalmente, olha a visão da área de negócio que você está mudando. Sim. Né? Então, assim, de novo, eu acho que o desafio do CISO é saber se aproximar da área de negócio.
para poder... E outra coisa, né? Como você falou de ego, né? Vou pegar esse gancho. Ter humildade para ouvir. Uma outra característica, um outro desafio do CISO é saber ouvir. Saber ouvir, entender e ter humildade. Se tiver dúvida, perguntar. Sim. Né? Isso é característico muito da área de TI, né? O pessoal de TI chega na reunião, se do outro lado tem o pessoal da área comercial, do jurídico, como esses caras não entendem tecnologia, o cara de TI já sei com aquela soberba assim, cara, esse cara não sabe nada. Né? Então, assim, pelo contrário, e outra coisa, isso já melhorou muito, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais, e isso tem que replicar, reverberar para as equipes, para elas entenderem que o nosso maior cliente é o nosso cliente interno. Perfeito. Sim. A área de tecnologia, a área de segurança, ela existe para prestar serviço para o negócio. Porque está todo mundo numa relação de dependência, direta ou indireta. Né? Se o cara do negócio não vende, não tem negócio. Se não tem negócio, não tem a tecnologia, talvez, do tamanho que precise ter, ou talvez nem exista empresa. Uhum. Então, assim, a gente tem que ser, como eu falei, habilitador, facilitador, e tem que ser um prestador de serviço para as áreas internas. Se você não atende bem o seu cliente interno e não entende a dor que ele tem, quem dirá seu cliente externo, né? Então, acho que a gente tem que mudar esse modus operandi de ser só um consultor técnico, ou só é chamado quando dá um problema, ou quando dá um problema quando o comercial ou alguma outra área está sendo apertada por um cliente. Aí o cara fala, vou chamar o cara da TI aqui para te explicar. E coloca ali você para falar com... Cara, tem que ter um briefing antes, vamos entender, vamos alinhar o nosso posicionamento enquanto empresa, né, perante o cliente. Então, eu acho que esse cuidado, esse zelo, né, tanto da comunicação como da interpretação das necessidades, é fundamental. Não tem outro caminho. O bacana do TechSec, pessoal, é que a gente tinha uma pauta e o caminho foi totalmente diferente, velho. E tá muito melhor do que a gente já havia imaginado. Pensando nesse ponto polêmico, Luiz, você trouxe pra gente esse ponto de experiência. Caramba, preciso ter que ter experiência. Isso é de fato. Mas a gente vive numa geração onde onde o assistente ele quer ser ali em 6 meses analista júnior, em mais 6 meses pleno, em mais 6 meses sênior, em mais 1 ano CISO. Como que você tem lidado com essa pressa constante, principalmente sendo gestor, principalmente tendo liderados de diversas gerações, mas essa galera mais nova com essa sede talvez insaciável? Exemplo. Né? Eu acho que se liderar pelo exemplo e compartilhar a tua trajetória, talvez seja, não é o único e talvez, eu não estou dizendo que seja o melhor, mas eu acho que você compartilhar a sua trajetória, eu acho que coloca você numa condição de igualdade para aquele cara entender que existe um caminho a ser trilhado e que esse caminho você trilhou. Né? É diferente você falar assim, cara, é diferente você chegar para um cara desse que está com sede de conhecimento, de crescer, evolução, né? Uma loucura. Em pouco tempo, e você fala assim, cara, para ser CISO você tem que levar 10 anos. Não é assim, cara, olha só. Vamos trazer para a realidade aqui. Se eu tivesse hoje com um liderado nessa condição, cara, vem cá, vamos lá. Primeira coisa, para você se tornar um CISO, você tem que ter um combo de habilidades. Né? Você tem que entender, você não precisa ser um programador, você tem que entender um pouco de programação, tem que entender um pouco de infraestrutura, tem que entender um pouco de redes, tem que entender um pouco de cloud, você tem que entender de segurança propriamente dita, aí se aprofundando lá no calabouço da infraestrutura, você vai falar de protocolo, né? Você tem que conhecer um pouco das ferramentas, você tem que se inserir no meio, entender como a segurança opera dentro das empresas, qual é o papel da segurança. O que você está dizendo para ele? Você está dando para ele quase um roteiro de uma formação, né? Eu acho que, só que quando você fala, cara, foi essa a trajetória, senta aqui, ó, vem cá, vou te explicar. A minha trajetória, ela começou assim, etc, etc. Não quer dizer que você tem que seguir o mesmo caminho. Sim. Mas o que eu estou querendo te mostrar, aqui o ponto-chave é para você entender que existem etapas a serem... É como se fosse level de um jogo, né? Você tem o nível 1, nível 2, nível 3. E, obviamente, à medida que você vai adquirindo experiência e conhecimento, tentando sempre... Porque não adianta você fazer todos os níveis só teóricos. O que seria o bom caminho... Perfeito. É fazer o seguinte, cara, nível 1, terminei o nível 1, agora eu vou praticar. Aí quando já tiver com isso no sangue, cara, eu vou pro nível 2. Porque se eu tô no nível 2, se tiver algum problema no nível 1, cara, eu não vou buscar mais no nível, eu já sei. Já criei aquela primeira casca, né? Aquela primeira camada. Né? E assim sucessivamente. Foi bom você tocar nisso. E como você falou, né? A coisa tá fluindo aqui de um jeito bem legal. Eu tenho uma experiência prática que eu vou compartilhar com você aqui,
de um cara que tem um pouco a ver com isso. Esse cara foi meu liderado, né, numa empresa que eu trabalhei. Saiu por opção, né, pintou uma outra oportunidade, ele saiu. Depois ficou desalocado, me acionou. Passado alguns meses eu tive uma oportunidade, porque a empresa ganhou um grande projeto, precisava de gente, eu trouxe ele novamente para trabalhar conosco, né? Só que ele estava trabalhando numa modalidade de escala, dentro do chão de fábrica, enfim. E aí, em determinado dia, ele falou, Luiz, cara, foi lá em 2019, 2020, né? Ele falou, pô, cara, eu vi que você certificou como DPO, cara, queria seguir essa trilha e hoje eu vou pedir desligamento da empresa. Eu tomei a decisão que eu quero me qualificar, eu preciso parar para me qualificar, né? Porque eu quero seguir outros caminhos. Cara, eu nem questionei. Eu falei, você tá certo disso? Tô certo disso. Aí ele falou assim, cara, eu falei, como é que eu posso te ajudar? O cara tá com a carta de demissão na mão, levou para assinar. Ele falou assim, cara, eu queria saber como é que você fez a trilha de PO. Eu falei, então senta aí. Aí ele sentou, fechei a porta da sala. Falei, cara, olha, vou te dizer. Eu fiz um plano de estudos, a forma que eu fiz foi assim. Não quer dizer que vai funcionar para você. Estou só te compartilhando a minha receita. Funcionou para mim, você pode tentar adaptar para a tua realidade. E fiz um plano de estudos para ele. Falei, ó, primeiro você vai estudar, fazer esse curso nessa instituição, o site está aqui, curso 1, curso 2, curso 3, curso 4. E eu falei para ele, ó, eu estudei tanto tempo, fiz a prova. Aí fiz a prova 1, aí fiz o curso para o segundo nível, prova 2. E é porque são 3 certificações que você tem que ter para se formar como DPO. Cara, eu escrevi isso para ele numa folha de um bloco de anotações que tinha na minha mesa. Assinei a demissão dele, o cara foi embora. Eu falei, ó, a nossa conexão agora é no CPF. Então, se tiver algum problema, tiver dúvida, quer tirar dúvida aí dos treinamentos, cara, me liga, a gente troca ideia, eu te ajudo. Eu faço isso com prazer, que vocês não têm ideia. Isso para compartilhar conhecimento para mim, com qualquer pessoa. Eu faço com o maior prazer. E aí, passado um tempo, né, ele estava lá estudando, enfim, estava no foco dele. Cara, um belo dia eu abro o LinkedIn, cara, me deu uma emoção, assim, indescritível. Tinha lá o relato dele, falando, pô, depois de tanto tempo, hoje eu conquistei minha última certificação, hoje eu recebi a certificação de PO, pererê, parará, parará, e agradeço ao Luiz que me deu o roteiro de estudos que eu segui, etc, etc. O que o cara postou no LinkedIn? Cara, o papel com a minha letra, com o roteiro de estudo que eu escrevi para ele lá na mesa. Você pode, depois eu compartilho com você se você quiser, tá lá nos depoimentos do meu LinkedIn. Cara, isso para mim não tem dinheiro que pague isso. Isso é gratificante. Por quê? Porque você, obviamente, ajudando alguém, né? Muito cara, bom. você transformou a vida do cara. Hoje o cara trabalha como DPO, etc, etc. Então, assim, isso é um exemplo, né? Então, por isso que você falou, qual a dica, como é que você lida com isso? Cara, através do exemplo. E, cara, não tem fórmula certa nem errada. Eu acho que você compartilhar a tua trajetória pode inspirar o cara. O mérito é dele. Na verdade, ele só me perguntou, cara, como é que a gente faz? Eu falei, cara, senta aí que eu vou te explicar como eu fiz para eu alcançar esse objetivo. Aquela certificação, o CISM lá, que a gente estudou junto, tiveram colegas, né, que eu acabei mentorando esses caras. Teve 2 caras, né? E os caras me ligavam, te juro, verdade, assim, os caras me ligavam, pô, Luiz, dá para gente falar sexta-feira às 6 horas da tarde? Porque eu tô com medo de questões aqui, cara, que eu não tô entendendo, eu fiz o simulado e tô batendo cabeça. Eu já tinha passado a prova, cara. Eu falei, não, cara, vamos lá. E aí, por que eu dou ênfase a isso? Porque, cara, o maior, não é dinheiro que você tem, o maior valor que você tem é o tempo que você doa para alguém. Porque isso não volta mais, o tempo você não recupera. Então, assim, o tempo que você doa pro cara para ajudar o cara, né, a sair talvez daquela dificuldade, daquela dúvida, porque a gente já tinha acabado o curso. Eu poderia falar, cara, pra você ter ideia, eu falei pro cara assim, ó, o plano de estudo que eu fiz foi esse, porque da turma que a gente estudou, acho que eu fui o primeiro ou o segundo a passar na prova. Foi. Né? Não lembro se eu fui o primeiro ou o segundo, sei lá, fui um dos primeiros. E aí os caras falaram, pô, Luiz, me ajuda aqui e tal, não sei o quê. Eu falei pro cara, ó, eu comprei esse material, eu comprei isso, eu comprei aquilo. O cara falou assim, pô, mas eu não sei se é legal, se não é. Eu falei, cara, vamos lá. Fiz uma live com o cara, compartilhei minha tela, falei, ó, plataforma de estudo que eu usei foi essa daqui, é online, custa tanto. Vamos fazer meia dúzia de questões aqui para ver se... Os gabaritos. Aquela plataforma Simulados. lá de simulados de questões e respostas. E, cara, abri lá a minha conta pro cara, falei, ó, vamos fazer aqui. Só não dei minha senha pra ele, porque é antiético isso, né? Eu falei, cara, olha aqui. Aí ele falou, pô, legal. O cara pegou a plataforma, estudou. E aí, durante o tempo de estudo dele, a gente fazia algumas lives, temos umas 4 ou 5. O cara, pô, Luiz, me ajuda aqui, tira dúvida. Eu falei, cara, isso aqui eu não lembro mais não, vamos estudar junto aqui, vamos ver aí, pá. Cara, no dia que o cara passou na prova, a primeira pessoa que o cara ligou foi pra mim. Que bacana. O cara ligou fora, cara, passei, gritando assim aos berros, né? Eu tinha acabado de sair da prova. Passei e tal, pô, obrigado. De primeira ele passou? Passou. Aí teve o outro, que foi o segundo, ele não passou de primeira, né?
Aí, cara, eu falei, cara, não desiste, vambora. E tô na trilha com ele até hoje. Eu tenho mais de um ano, tô agarrado com ele, né? A gente tá aí na trilha batalhando. E, cara, o sucesso dele é o meu sucesso. Isso daí é fato. Muito bom, velho. Muito bom. Pegar pelo exemplo, né? Isso é muito legal, né? Que testemunho. Aulas, velho. Momento aulas. Como diz o Gustavo, você é um cara muito legal. Você é um cara bem legal. Pessoal, a gente chega agora no nosso momento Hacker Rangers. Lembrando que o momento Hacker Rangers é aquela dinâmica gamificada que pode te premiar. É claro, se você responder aí a resposta correta, em 80% nos cursos de Security Awareness Officer ou no de Contra Engenharia Social, que a gente falou no início desse episódio. Lembrando que ao responder, você precisa adicionar as hashtags TechSecPodcast e Momento Hacker Rangers. Pergunta na tela. Gamificação é o processo de... Usar jogos online no dia a dia corporativo para divertir os seus colaboradores. Letra B. Aplicar mecânicas de jogos em contextos não relacionados a jogos para engajar pessoas. Ou letra C, oferecer prêmios e recompensas caros em treinamentos da empresa. Então corre agora lá no LinkedIn da Hacker Rangers e responda. Não se esqueça, gente, de adicionar as hashtags, porque isso ajuda muito o TechSec Podcast. Fechou? Vira o jogo contra o Cybercrime com a Hacker Rangers voltando para o Luiz. Momento, bora conscientizar. Opa! Olha a pausa filosófica. Esse é o momento da tua mensagem para o nosso público. A mensagem que você quiser, inspiracional ou não, você decide. Legal. Eu queria dividir esse momento em 2 etapas, né? A primeira, eu acho que fica para as empresas, para as corporações, né? É muito importante que a conscientização ela ocorra em todos os níveis, independente da ordem. Você vai começar pelo board, você vai começar pelo time operacional, mas é importante que a conscientização seja uniforme. Para quê? Para que todos estejam olhando para a mesma direção, com o mesmo objetivo e principalmente se comunicando e se entendendo sobre o tema de cibersegurança, para que cibersegurança não vire um monstro ou um assunto indesejável, um assunto chato. E, obviamente, a gamificação e outras técnicas de conscientização são fundamentais para facilitar e dinamizar esse processo, né? Então, aí cada empresa, obviamente, escolhe o seu caminho, mas eu acho que o importante é que essa uniformidade na conscientização ela aconteça, para que o C-Level possa conversar com o cara do time operacional sobre cibersegurança e vice-versa. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo, a segunda mensagem de conscientização, eu acho que envolve muita questão de crescimento, né? Eu acho que você ter consciência de onde você quer chegar, de como você quer crescer, de como você quer estabelecer a sua carreira, de quem você quer ser, depende primeiramente de você, né? Então, estabelecer objetivos, traçar suas metas e, principalmente, tirar do papel, né? Eu sempre digo que é melhor o feito do que o perfeito, né? E tem coisas que não dá para a gente idealizar tudo no planejamento. Tem coisas que você vai ajustar durante o voo. Não tem jeito, né? E se você quer ser um campeão, eu gosto muito de uma frase que o Bernardinho, o técnico de vôlei, fala. Ele sempre diz, cara, não reclame, se apresente e faça o seu melhor. E se você quer ser um campeão, cara, você nunca vai estar na zona de conforto. E aí tem uma outra frase que ele fala que é, aos campeões, o desconforto. Legal. Porque, principalmente, a dificuldade de você chegar onde você quer é você se manter lá. Então, você nunca pode perder o teu espírito de aspirante. E a não perder o espírito de aspirante está diretamente ligado a você não perder a tua humildade. Porque o espírito de aspirante sempre vai te trazer aquele pensamento, aquele sentimento de que você nunca sabe tudo. Sempre você tem algo a aprender, sempre você tem algo a melhorar. Então, acho que você primeiro se conscientizar disso é fundamental para você alcançar os objetivos. Por que eu estou falando essa mensagem aqui, até um pouco fora de contexto da cibersegurança? Eu quero deixar essa mensagem aqui registrada para você que é jovem de periferia, né, que tem tua dificuldade, que estuda em colégio público, né, que acha que você não vai conseguir nada. Eu sou um exemplo vivo disso. Agora, o caminho pode ser um pouquinho mais tortuoso para a gente, mas se você tiver foco e determinação, você chega lá.
E eu tô aqui, né? Não conheço o mundo inteiro, mas quem puder, depois quiser se conectar comigo, fico à disposição para compartilhar conhecimento, mentorar alguém. E estou falando isso aqui não é por interesse comercial, é porque eu acho que eu tenho uma dívida de devolver, eu acho que para a sociedade, as oportunidades que eu já tive até hoje. Independente delas terem sido mérito meu ou não, enfim. Eu acho que é um compromisso que eu tenho social de poder ajudar, principalmente pessoas que vêm da periferia, né, como se fala aqui em São Paulo, né? Lá no Rio é pessoal de favela, né? Não, aqui agora eles gourmetizaram. Ah, é? Pessoas de comunidade. E de comunidade. Então, para as pessoas de comunidade, né? E principalmente pessoas negras, né? Eu não estou aqui, eu não estou levantando nenhuma bandeira e não fazendo uma acepção de pessoas. Mas a gente sabe, né, de racismo, não quero abrir esse tema aqui, mas Sim. a gente sabe que o caminho é um pouco mais difícil. Então, a gente tem que provar, né, que a gente, por A mais B, a gente é capaz. Então, fica aí a dica. Primeiro se conscientize, estabeleça suas metas e vá em frente, porque com foco e com fé, a gente chega lá, independente da sua fé. Também não quero abrir a questão de religião aqui, mas dependendo da sua fé, né? Então, foco e fé fundamentais e constância. Tá? Cara, você é um cara legal. Obrigado mais uma vez, estou muito feliz. Nosso amigo Longinos te mandou um super abraço. Legal. Longinos, inclusive, deve estar assistindo a gente agora. Legal. O que você achou dessa sua experiência aqui no TechSec? Curtiu? Cara, fantástico. Eu viria mais 10, 20, 30 vezes. Né? Deixa um abraço aqui pro Longinos, colega querido. Tem todo o meu respeito. É um cara referência no mercado. Aprendi algumas coisas com ele, me espelho em algumas coisas que ele tem. A gente troca figurinhas, né? A gente se respeita muito. E também aqui com vocês, cara. Muito prazer de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui, de poder, acho que através do TechSec Podcast, não só compartilhar a experiência, mas tentar inspirar pessoas. Acho que a missão, né, é essa. Você engaja pessoas pelo exemplo. Não adianta falar, né? Não pode ser faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, sim, eu acho que é um momento para mim marcante da minha carreira estar aqui com vocês. Contem comigo. Pode ser até por trás das câmeras, subsidiando vocês com algum tema, alguma situação. Podem me usar como apoio, né? O TechSec Podcast, assim como outras iniciativas, como Somos Um também, é uma coisa que a gente falou lá naquele evento, né? Sim. Então, assim, querendo, até me prontifiquei a ajudá-los, né? E o que eu sempre costumo dizer que a minha palavra vale mais do que a minha assinatura. Para mim, palavra é tudo. E aquilo que eu falei para vocês lá no evento, né? Me prontifiquei a ajudar a iniciativa aí da Somos Um. Tá mantida, tá de pé, nada mudou, né? Então, a hora que precisar, só me acionar, qualquer tempo, a qualquer hora, a gente chega junto aí, junta com vocês e vamos fazer o negócio acontecer. Satisfação demais. Luiz, obrigado. Agora tá público, né? A diferença é que agora tá público. Mas existem algumas pessoas que sentam aqui nessa cadeira que a gente já conhece, a gente vê de longe, a gente observa, a gente se encontra nos eventos. A gente admira. E tem um antes e depois do TechSec. Gustavo até brincou uma vez com o Clebão, antes e depois do TechSec. E você, pra mim, foi um cara desse, meu velho. Tem um depois do TechSec aqui. Eu passei a te admirar mais por conta desse episódio. Obrigado pela lição que você deu pra gente aqui, aula mesmo. Tenho certeza que você inspirou outras pessoas. Você deu um depoimento muito legal que você falou sobre pregar sobre o exemplo. E dá pra sentir, eu brinquei da sua voz lá no começo do episódio, mas a serenidade que você coloca, a calma, você não perde a propriedade, isso é muito legal. Então, obrigado pelo seu testemunho, obrigado pelo exemplo de pessoa que você é, obrigado por inspirar as comunidades, periferias, como o Gustavo falou. E eu me sinto inspirado também, representado, na verdade, quando tem uma pessoa como você aí, do seu tamanho, conversando com a gente. Eu sei que eu posso falar assim, escuta esse episódio aqui que você vai entender o que eu quero te dizer. Acho que o TechSec é isso e você é um dos episódios que eu vou recomendar, com certeza, numa questão de inspiração. Obrigado, meu velho. Pô, eu que agradeço demais, assim, é emocionante estar aqui, né? E, de novo, contem comigo, né? Independente... E como você falou, né? Você pode ter inspirado outras pessoas. Cara, se inspirar para mim já valeu. Isso para mim não tem preço, assim, isso para mim é indiscutível, né? E aí tem um ponto que eu queria também deixar aqui registrado, né? E aí com o pessoal que
vai nos assistir ou está nos assistindo, não adianta você, fora da sua casa, fora da empresa, querer ser exemplo. Eu acho que qualquer coisa, nem vou usar a palavra que normalmente se usa dentro das igrejas, o seu ministério, nada disso. Você quer construir alguma coisa, começa de dentro para fora. Começa dentro da sua casa, começa dentro da sua empresa, né, com teus colaboradores, começa dentro do seu time. Do seu time você pode inspirar outras áreas vão querer se chegar. Então, assim, por que eu estou falando isso, né? Porque engajar, eu faço isso com meus filhos, né? Eu tenho um filho mais velho, trabalha na área de tecnologia, o segundo está se preparando já para entrar na área, e o terceiro acho que vai pelo mesmo caminho, né? E o maior orgulho que eu tenho é quando eles falam assim, cara, o meu pai é fera, né? Mas não pelo elogio, é porque eles estão se espelhando em função do exemplo, né? E eu só taco fogo, né? Eu falo, cara, tem que ralar, tem que estudar, e vai estudar inglês e tal, né? Enfim, é isso. Então, o que eu tô falando aqui de exemplo para a comunidade, e eu não sou super-homem, não sou nada. É o que eu pratico dentro da minha casa, né? E eu acho que isso acaba reverberando para fora, né? Porque não adianta querer inspirar os filhos dos outros, os meus filhos não me enxergam como uma referência. Exatamente. Aí, para mim, não faz sentido, né? Eu acho que você começa de dentro para fora. E essa é a mensagem final que eu queria deixar. Muito obrigado. Além de ser um cara legal, você é fera. Obrigado. Você é fera. É isso. Pessoal, agradecendo os nossos parceiros, essa lista está cada vez ficando mais grande e a gente agradece cada um de vocês por fazerem esse sonho continuar vivo cada vez mais, né, Josu? Hacker Rangers, Apura, Purple Bird e G2 Brindes Personalizados, muito obrigado. Mais novidades, mais atualizações, mais informações sobre os nossos parceiros, lembrando, aqui na descrição desse episódio. Mais uma vez, obrigado. Até o próximo episódio e... Bora conscientizar. Valeu! É isso. Muito bom. Cara, que Luiz, EP.